Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Olá, irmãos e irmãs na Caminhada Bíblica. Mais uma vez estamos com vocês e nesse vídeo vamos conhecer o livro de Daniel e um pouco da vida das comunidades que receberam esse livro. Quem vai dialogar com vocês somos nós, Gisele, o Luiz, a Maria Antônia, o Chig e eu, Raimundo. Somos a equipe que preparou o material, o livro Fidelidade e Esperança no Deus Vivo e o subsídio Bíblia Gente, com introdução e 5 roteiros para círculos bíblicos. Na preparação desse material, começamos refletindo sobre as dificuldades que o povo encontra ao ler o livro de Daniel. Normalmente, ao abrir esse livro, as pessoas se deparam com imagens e narrativas impressionantes, mas também desafiadoras para a compreensão. São textos cheios de símbolos, sonhos, visões e figuras misteriosas que muitas vezes causam estranhamento ou até medo. Vejamos alguns exemplos. Uma grande estátua com cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, com pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro. Daniel 2, de 1 a 49. A adoração da enorme estátua de ouro e os 3 jovens lançados na fornalha ardente. Daniel 3, de 1 a 97. O sonho da árvore gigantesca que cresceu até tocar o céu. Daniel 3, 98, 4, 34. O banquete do rei Baltazar e o mistério da mão que escreve uma mensagem incompreensível na parede. Daniel 5, de 1 e 6, 1. O rei divinizado e Daniel lançado na cova dos leões. Daniel 6, de 2 a 29. A visão das 4 feras terríveis, do ancião e da figura semelhante ao filho do homem. Daniel 7, de 1 a 28. A visão do carneiro e do bode. Daniel 8, de 1 a 27. A visão terrível dos perseguidores. Daniel 10, 1 a 11, 45. O anúncio de Miguel sobre a salvação e a ressurreição. Daniel 12, de 1 a 4. É verdade, Raimundo. O livro de Daniel, ele continua mexendo com a imaginação das pessoas. Provoca também diferentes interpretações. É um livro construído com narrativas fictícias, novelas, alegorias com visões e sonhos. Esses elementos são os principais recursos e características da literatura apocalíptica. Tanto o livro de Daniel quanto o livro do Apocalipse são considerados por muitos como uma das obras mais enigmáticas, simbólicas e estranhas. Por isso, é importante saber o que é a literatura apocalíptica. Apocalíptica, revelação. A palavra apocalipse significa revelação. Todo escrito apocalíptico supõe uma revelação de Deus sobre a história, o mundo, o fim dos tempos, o futuro e a intervenção divina. O livro de Daniel apresenta uma análise da história e projeta o futuro do povo judeu perseguido pelo Império Grego. Outro elemento é a questão da fidelidade, resistência e esperança. Essa releitura da história, feita a partir de escritos simbólicos, de contos populares, sonhos e visões, era compreensível para o povo da época
E a principal função era alimentar a fidelidade, a resistência e a esperança em Deus que age na história do povo perseguido e sofrido. Outro elemento é a questão dos impérios e do povo fiel a Deus. A Apocalíptica considera a realidade um campo de batalha entre o bem e o mal. O bem representa os justos e fiéis a Deus, e o mal, os impérios poderosos e perversos. O movimento apocalíptico surgiu a partir da dominação dos grandes impérios, como Babilônia, Pérsia e Grécia. Por isso, é fundamental saber em que época e qual a realidade sofrida na qual o livro de Daniel surgiu. Pois é, Maria Antônia. O livro de Daniel foi escrito como se tivesse acontecido no tempo da Babilônia e da Pérsia. Inclusive, o livro cita os reis Nabucodonosor, em Daniel 3:1, e Dario, em Daniel 6:1. Mas o ídolo abominável, mencionado em Daniel 8:13, 9:27, 11:31, 12:11a, refere-se a algo que só aconteceu no período de Antíoco IV, o imperador dos gregos, no ano 175 a 164 a.C. Esse imperador profanou o templo com a construção de um altar a Zeus olímpico sobre o altar dos holocaustos. E, inclusive, é citado em Macabeus, 1 Macabeus 1:54 como uma abominação da desolação. E também a referência ao martírio dos homens esclarecidos, em Daniel 11:33 a 35, retrata a perseguição no tempo de Antíoco IV. E, de fato, a dominação imperialista atingiu o auge com Antíoco IV. Ele quis impor a maneira de viver e pensar do império grego, enfraquecendo e proibindo a cultura e a religião judaica. O livro dos Macabeus, relata que esse rei mandou a Jerusalém e às cidades de Judá um documento com várias ordens. Tinham de adotar a legislação estrangeira, proibia oferecer holocaustos, sacrifícios e libações no santuário, e também proibia guardar os sábados e as festas sagradas do judaísmo. Além disso, mandava contaminar o santuário e etc. E quem não obedecesse a essa ordem do rei seria morto. Isso aparece em 1 Macabeus 1:44, 45 a 50. E aparece também em Daniel 11:31. O livro de Daniel, muito provavelmente, surgiu nesse período grego. E nesse contexto, muitos judeus se submeteram ao decreto de Antíoco IV. Porém, outros resistiram, como o grupo de Matatias e seus filhos, os Macabeus. E a revolta dos Macabeus teve o apoio do grupo dos piedosos, os Hassidim, ou Hassideus, mencionados em 1 Macabeus 2:42. São homens fiéis e devotos à Torá e às tradições judaicas. Mas uma parte desses piedosos era contrária à luta armada dos Macabeus e pregava a resistência religiosa pela fidelidade ao Deus vivo e à sua Torá. E muito provavelmente, então, é esse grupo que está por trás do livro de Daniel. Isto mesmo, Luiz. O livro do Daniel surgiu na dominação e perseguição do Império Grego contra a comunidade judaica no reinado de Antíoco IV. Mas quem escreveu esse livro? O nome Daniel significa Deus é meu juiz, ou Deus faz justiça. O autor do livro adotou o nome Daniel, que lembra a tradição dos justos, citado no livro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 14, versículo 20. Como Luiz já mencionou, historicamente, o livro de Daniel foi escrito pelo grupo dos piedosos, homens esclarecidos, citado em Daniel capítulo 11, versículo 35 e capítulo 12, versículo 3. O livro salienta a importância de ser fiel às tradições judaicas, mesmo correndo risco de morte, como está escrito em Daniel
capítulo 3, versículo 19 a 21, capítulo 6, de 17 a 18. Com novelas, visões fascinantes, os piedosos, junto com povos sofridos, escreveram o livro do Daniel para alimentar a fidelidade, a resistência e a esperança dos judeus sofridos na perseguição de Antíoco IV. Dando sequência ao que o Stig acabou de apresentar, o livro de Daniel foi escrito em um tempo de grande sofrimento para o povo judeu. Em meio à perseguição e à tentativa de apagar sua identidade religiosa, esse livro surgiu para fortalecer a fé e recordar que nenhum império é eterno. O livro de Daniel está dividido em duas partes, além de 2 acréscimos presentes na versão grega. A primeira parte, Daniel 1:6, reúne histórias de Daniel e seus companheiros na corte de reis, como Nabucodonosor e Dario. São relatos de resistência e fidelidade. Mesmo pressionados pelo poder imperial, eles permanecem fiéis à lei de Deus e às tradições de Israel. É nesse contexto que aparecem episódios como a fornalha ardente e a cova dos leões. A segunda parte, Daniel 7:12, apresenta visões simbólicas e apocalípticas. Os grandes impérios da história surgem como feras poderosas, representando Babilônia, Média, Pérsia e Grécia. A mensagem é clara: assim como os impérios do passado caíram, também cairá aquele que naquele momento oprimia o povo judeu. O livro de Daniel convida, portanto, a fazer memória da ação de Deus na história para alimentar a esperança no presente. Os acréscimos gregos incluem a história de Susana, em que Daniel salva uma mulher inocente, e a história de Bel e o dragão, na qual ele desmascara falsos deuses. Esses relatos reforçam a importância da justiça, da verdade e da fidelidade a Deus. Um detalhe importante é que o livro foi escrito em 3 línguas: hebraico, aramaico e grego. Isso mostra que sua mensagem atravessou diferentes épocas e continuou sustentando a esperança de muitas gerações. No subsídio que preparamos, Fidelidade e Esperança no Deus Vivo, e folheto Bíblia Gente, queremos oferecer um caminho simples e profundo para conhecer, rezar e atualizar a mensagem desse livro tão atual. Para aprofundar essa leitura orante, escolhemos algumas passagens que apresentam os principais temas do livro de Daniel e que pode lançar luzes sobre a nossa realidade pessoal, comunitária e social. Primeiro tema: resistência contra a acumulação imperialista. Daniel 4:1-34. O capítulo narra o sonho de uma árvore gigantesca que cresce até tocar o céu. A imagem representa o projeto dos grandes impérios, marcado pela acumulação de riqueza e poder, às custas da vida e do bem comum da maior parte da população. Segundo tema: resistência aos ídolos e à idolatria do império. Daniel capítulo 3, versículo 1 a 23, 91, 97. Nesse encontro, vamos dialogar sobre a história da adoração da estátua de ouro de 30 metros de altura dos 3 jovens na fornalha. A história é uma crítica contra ídolos e a idolatria a serviço dos governantes injustos, e salientar a fidelidade das pessoas ao projeto do Deus vivo na história, despertando para uma sensibilidade maior com a necessidade das pessoas ao nosso redor. O terceiro tema aborda a fidelidade ao Deus vivo como criador e defensor da vida, a partir de Daniel 6, 2 a 29.
Ali trata da história da adoração do rei divinizado e de Daniel na cova dos leões. Diante da proposta de tantas divindades e cultos que promovem a insensibilidade social, reafirmamos nossa fé no Deus vivo, acreditando que Ele age em nossa história, em nossa vida. O quarto tema, nós refletiremos sobre o Filho de Homem que irá instaurar o reino de Deus. Daniel 7, 9 a 14. E o texto reforça um reino que será eterno. Nesse encontro, vamos refletir e retomar o sonho de uma sociedade igualitária, autônoma e justa. E isso depende da resistência de cada pessoa aos projetos de dominação dos poderosos. É fundamental promover a equidade e combater a pobreza e a marginalização. Quinto tema: a espera ativa pelo reino de Deus na história. Daniel 12, de 1 a 3. O livro de Daniel nos recorda que a esperança cristã não é passiva nem acomodada. Enquanto aguardamos a plena realização do reino de Deus, somos chamados e chamadas a viver uma esperança ativa, comprometida com a justiça, a verdade e a defesa da vida. Daniel anuncia que Deus não abandona os seus filhos e filhas, mesmo em tempo de sofrimento, perseguição e tribulação. Numa atitude de esperança ativa, o estudo do livro de Daniel nos ajuda a reconhecer que a mentalidade imperialista promove uma sociedade doente e adoecedora. O individualismo exacerbado diminui as relações pessoais e promove o exibicionismo virtual, o consumismo e também a insensibilidade para com o outro e a outra. As igrejas se perdem no ritualismo, no moralismo, na hipocrisia, cultuando Deus sem se preocupar com as desigualdades e as injustiças sociais e suas vítimas. Não há espaço para manifestação, escuta e acolhimento das pessoas que sofrem. Pessoas procuram igrejas para serem abençoadas com riqueza e prosperidade, e não para se tornarem pessoas melhores, mais solidárias, mais fraternas e amorosas. Buscam um Deus do poder, um Deus do império, um Deus muito mais próximo do Deus da elite judaica que prendeu, condenou e matou a Jesus, do que o Deus de Jesus de Nazaré. Que o estudo do livro de Daniel nos ajude a perceber isso e a perceber que o império é um gigante que tem os pés de barro, que promove uma enorme concentração de riqueza e de poder nas mãos de cada vez menos pessoas, aumentando sempre mais a desigualdade e a injustiça social, a destruição da natureza. Esses são os pés de barro desse gigante. Que a leitura de Daniel nos ajude a reencontrar o culto ao Deus de Jesus, o culto ao Deus vivo, que nos torne cada vez mais sensíveis aos sofrimentos das vítimas do imperialismo, mais solidários, mais amorosos, mais humanos. Ler Daniel é descobrir que o Senhor continua conduzindo a história e sustentando aqueles que nele confiam. Por isso, vale muito a pena dedicar um tempo para estudar e rezar com esse livro tão rico. Uma ótima ajuda para isso é o subsídio Bíblia Gente, que você pode acessar no QR Code que está em sua tela. Nesse subsídio, que está escrito em uma linguagem acessível, há comentários explicativos e reflexões que aproximam o texto bíblico da nossa realidade. O estudo e a reflexão do livro de Daniel trazem um apelo para sermos sinal de resistência, fidelidade e esperança no Deus vivo. Queira Deus que a nossa vivência cristã seja contra
toda e qualquer prática geradora de exclusão e de morte, provocadas pelos impérios de hoje e suas idolatrias. Que possamos assumir a resistência profética contra tudo que ameaça a vida. Como pessoas cristãs, somos convocadas para construir um reino de justiça, igualdade e fraternidade. E, acima de tudo, de amor solidário com as crucificadas e os crucificados de hoje. Na nova terra o negro não vai ter corrente, o nosso índio vai ser visto como gente. Na nova terra o negro, o índio, o mulato, o branco e todos vão comer o mesmo prato. Irá chegar